Minas Agora. Oferecimento Casulo Básica, feminino e masculino. Moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios. 3241-8030. Olá, sou Leda Pinho e chego com mais uma edição do Minas Agora para você. Hoje, muito feliz com a presença de Rogério Faria aqui conosco. Vamos conferir. Acontece aqui no Minas Agora a presença de Rogério Faria, esse araguarino brilhante que um dia se mandou para o Rio de Janeiro e lá está até hoje. Rogério, é um prazer sempre muito grande ter você conosco. E eu gostaria de conversar com você a respeito, inicialmente, da sua partida de Araguari para o Rio de Janeiro. Adotou a cidade maravilhosa. Bom, o prazer é meu, né, Leda, estar aqui com você novamente. E foi uma partida difícil, né? Repentina, eu diria. Repentina, porque tudo aqui estava acontecendo. Né? Por que largar como se diz, né? Time que está ganhando não se mexe. E estava ganhando. Né? A gente estava fazendo um trabalho muito bonito, né? Com o Dr. Sardelli na Secretaria de Cultura, né? A convite do prefeito Neyton de Paiva Neves, um grande prefeito, um ícone para a cidade. E a cultura estava borbulhante naquela época. Sem né? dúvida. Borbulhante. Projeto final de semana, levando shows. Né? Arte araguarina de um modo geral. De um modo geral. Shows, música, vernissage, exposições. Né? Foi uma época muito, muito borbulhante da nossa cidade. Foi gloriosa. Foi gloriosa, foi gloriosa. Foi uma época que tudo estava acontecendo em todos os âmbitos da cultura. Né? De uma forma ampla, né? Teatro, música, enfim, cinema. Realizações, eu acho que conseguia, de uma forma muito importante, muito interessante, agregar as pessoas e fazer com que todos participassem, de uma certa forma, dos segmentos culturais que nós tínhamos aqui. E tinha um eco, né, Leda? Imenso. A sociedade participava mesmo. Tudo que a gente fazia, né, a gente agregava as pessoas, agregava a sociedade de um modo geral. Né? Periferia, o centro da cidade. Era muito interessante, Rogério, porque não acontecia nesse ou naquele ponto assim mais elitizado. Não. O projeto final de semana ia para todos os cantos da cidade. Todos os bairros. Todos acontecia. Todos aconteciam. E a gente trazia gente da região toda, né? Monte Carmelo, Uberlândia, Uberaba, Tupaciguara, era uma coisa louca. Porque você passava, né, nas ruas ali, ao redor de onde acontecia o projeto final de semana, e estava lá, você via a placa dos carros, né? Onde poderia estar? No projeto final de semana. Exatamente. E é uma coisa que até hoje algumas pessoas se lembram com um certo saudosismo e pedem que volte aquele esquema que era feito pela Secretaria de Cultura, liderada pelo Sardelli, onde você e eu tivemos o privilégio, mais uma vez, de estarmos juntos, realizando alguma coisa pela cidade. Eu queria que você contasse também, daquela época, a amplitude daquela secretaria, o que ela abordava. Sim, ali começamos, né? Pena que foi o quê? Foi um ano, né? Um período curto. Período curto, mas um período efervescente. Começamos com o Carnaval, que foi bombástico, um sucesso na região, né? Passava uma escola de samba e já tinha os garis limpando, né, a rua. Isso foi uma coisa pioneira, né? Um marco mesmo. Um marco aqui da cidade de Araguari. Depois tivemos várias comemorações, como o Dia Internacional da Mulher. Né? Agregamos aí pintores, exposições. Causávamos alguma polêmica, de certa forma. Teve polêmica. Sempre mas teve polêmica. instigávamos a sociedade. Instigava a sociedade.
né? As pessoas sempre comentando, né? Ah, você viu aquilo que é certo, errado, né? Eles estavam ali, a sociedade estava ali participando, né? E daí teve jogos do Flamengo, né? Vôlei, né? Trouxemos a equipe do Flamengo para jogar aqui na nossa cidade. O Campeonato Brasileiro de Judô teve aqui também uma participação brilhante aqui na cidade de Araguari. E por aí vai, porque foi muito tempo e teve uma ruptura. Isso, pá, acabou. Acabaram, inclusive, com a Secretaria de Cultura. Acabaram com a Secretaria de Cultura. E a cidade ficou ao Deus dará, né? Sem cultura, como se diz, sem pai, sem mãe. Órfã, né? Órfão e... Eu vou para um intervalo rapidinho, volto daqui a pouco com mais Rogério Faria. Cancún Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancún Biquínis, 3242-4034. Dando sequência ao nosso papo, que, na verdade, nós dependeríamos, assim, não de um dia, mas de dias, para relembrar, tirar do baú tanta coisa realizada naquele tempo. Vamos voltar a falar rapidamente a respeito do ginásio hoje inerte, e depois nós vamos falar um pouco antes ainda da sua realização com os desfiles festa, trazendo as musas da passarela, as tops daquela época para Araguari. Leda, quando você falou, hoje o ginásio inerte, né? Mas não é um ginásio, a população está inerte. A população, a cidade está inerte. É isso que você sente quando você vem do Rio? Sinto. As pessoas reclamam, mas o que as pessoas fazem? Nada. Nada. Ficam dentro das suas casas, levando a sua vida, tudo bem, trabalhando, mas, cara, não a vida não é só trabalho, a vida não é só dinheiro, você tem um outro lado que ele tem que ser engrandecido. Cadê a cultura dessa cidade? Cadê as pessoas dessa cidade? Alguém levanta, entendeu, a bandeira da sua cadeira, ou levanta a sua bandeira e diz, não, nós queremos uma voz ativa de cultura nessa cidade. Mas não tem cultura? Não tem porque a população não cobra. Saúde não tem porque a população não cobra. Não é verdade? Com certeza. Quem cobra é quem precisa. Quem não precisa, tá, né? Não participa dessa luta, né? E por aí vai. Você vai ver a segurança da cidade. Como está? Não é verdade? Então, por aí é um segmento que envolve todo mundo. Mas eu não tenho nada com isso, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso de UPA, enfim. Mas é uma bola, né? É um círculo, né? É uma coisa, um precisando do outro, né? Se uma pessoa não levanta, peraí, isso está errado. Temos que lutar pela saúde, temos que lutar pela segurança, temos que lutar pela cultura e educação nessa cidade. Uma cidade inerte, o que nós temos? Uma vida inerte. Uma vida inerte, não é verdade? Aí você me perguntou, mas você saiu no auge. Sabe, eu fui correr atrás do que eu acreditava. E ficando em Araguari, né? Não virava mesmo. Não virava, né? Mas aí quem não tem oportunidade de sair? Tem que se virar aqui mesmo. Fica. Não é verdade? Rogério, fala um pouquinho a respeito de sua atividade atual, que é direção de cinema, e do filme que você está concluindo. Leda, quando eu saí daqui, eu fiz curso de teatro, né, no Rio, no Tablado, na Cal, e fiz algumas participações em novelas, minisséries, e basicamente teatro, né? Comecei a rodar o país inteiro, né? Isso foram quase 10 anos, com peças de teatro, do Oiapoque ao Chuí, né? E isso me deu uma carga muito grande de vivência, de conhecer outras cidades, de conhecer outras culturas desse país, que é um continente. Sem dúvida. E aí eu tive a necessidade de atuar do outro lado das câmeras, do palco, e concluí o meu curso de direção de cinema.
Estou terminando o meu primeiro documentário, creio eu que eu lanço ainda esse ano, né? Um documentário que é um longa, intitulado Eu Não Sou Napoleão. Eu passei 3 anos dentro do Hospital Psiquiátrico Pedro II, que hoje é o Hospital Municipal Nise da Silveira, né, que foi uma grande mulher que ela inovou, né, ela foi uma peça muito importante da reforma psiquiátrica no país, dentro do próprio Hospital Pedro II, Hospital Psiquiátrico Pedro II. E aí eu pensei um pouco, não, vou lançar isso como ficção, e acabou virando um documentário, e eu pegando o depoimento dos pacientes. Então, saiu da ficção. Saiu da ficção e para a realidade. Na realidade, documentário de cinema, não é um documentário jornalístico, que tem uma grande diferença, né? E esse documentário de cinema, ele aborda isso, aborda a loucura. Mas não numa forma pesada. Certo. Entendeu? Eu peguei mais ou menos aí uns 10 depoentes, tanto médicos, né, da área, profissionais da área, dentro do hospital, e pacientes que deram certo, né, conseguiram transcender a loucura, mesmo com eletrochoques, mesmo com medicamentos pesados, mas eles deixam uma lição de vida muito, muito bonita, muito bonita. E, ao lançar essa obra de arte, que eu acho que vai balançar e mexer com a cabeça de todos nós, Araguari está na pauta? Olha, para a apresentação do filme. Creio eu que sim. Eu né? Quero muito lançar o documentário aqui, né? Mobilizar, né, a região, não só Araguari, mas mobilizar a região, mobilizar todos os profissionais da área e a sociedade para que assistam, né? O nosso tempo é curto, é extremamente limitado, mas eu quero só lembrar que esse moço foi na década de 80 também, Rogério, os desfiles. Foi. Veio por intermédio dele e eu sempre aqui de contrapeso, eu sempre junto, auxiliando da maneira que me era possível. Luísa Brunet, Monique Evas, Luma de Oliveira, Xuxa, Magda Kotroff. Mas vamos um pouquinho, né? Antes, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Como menor estagiário do Banco do Brasil. Aprendiz, né? Do Banco do Brasil. E foi na época, né, que teve a construção da ABB. Isso. Saudoso Pinho. E ali eu comecei a vislumbrar, né? Um pouco essa área, porque tinha alguns shows, né? Tinha algumas coisas. Eu falei assim, pô, gente, Araguari, né? Tem capacidade para isso. As pessoas aqui têm capacidade de receber, de assimilar um pouco de cultura do que está acontecendo lá fora. Lá fora que eu digo, dentro do país, né? Então, aí eu falei, gente, vamos começar aí, pelo menos o que eu tinha acesso, né? Aos clubes, vamos começar aí trazendo as estrelas, as divas da época, Monique Evans, Xuxa, Luísa Brunet, Luma de Oliveira, enfim, Cláudia Raia, Roberta Close, meu Deus. Foi um boom na cidade, foi maravilhoso. Teve a sua ajuda também nisso tudo. Eu sempre estive, desde ele menino, eu sempre estive do lado dele, porque sempre acreditei no potencial dele. E a nossa amizade é alguma coisa assim, fortíssima, que não há o que destrua. Se eu for conversar com o Rogério, tudo que temos para contar, vindo dele e do que vivemos aqui também, nós teríamos que fazê-lo em capítulos. E como, de vez em quando, ele vem nos visitar, nós vamos dar sequência, sempre que possível, a essa conversa, a essas lembranças tão importantes e tão boas, em outras oportunidades também. Super valeu. Adoro o seu trabalho, adoro você e muito obrigada. Eu posso falar uma coisa? Claro. Eu acredito em Araguari, ainda. Acreditamos juntos. Acreditamos. E assim, com essa conversa agradável, encerramos mais um programa. Com certeza,
temos encontro marcado para a próxima semana. Até lá.